Continuando, pessoal, quando a gente fala torção ou contorção, visto que o DNA é a dupla hélice e ela gira para o lado alfa, para o lado esquerdo. Quando a gente fala torção, é que ela está girando uma vez mais para o seu lado normal, o lado que ela já estaria girando. Contorção é quando ela gira para o lado contrário. Se ela estaria girando dessa forma, o DNA, ele passa a girar ao contrário, fazendo com que haja um processo de abertura, como se fosse estimulando uma quebra do nosso DNA. Tranquilo? Várias técnicas foram utilizadas nesse artigo para tentar mostrar como foi feito, só que o mais comum, o mais usado foi a eletroforese em gel. Tranquilo? Muda. Vamos falar um pouquinho sobre a topologia do DNA. Topologia do DNA descreve conformações terciárias, incluindo superenrolamento, nós e catenanos. Quando a gente fala superenrolamento, é que ele está muito enrolado mesmo. Inclusive, ele está girando assim, como se fosse assim, e as ligações, elas conseguem se empacotar. Quando fala nós, é que ela consegue super enrolar, e os catenanos seria partes que elas entrelaçam, como se fosse dois lacinhos, e ele passa dois lacinhos assim, ó. Então, isso aí seriam os catenanos. Qualquer estímulo no DNA, ele gera alteração na conformação. Por que ele gera essa alteração e tem que ser gerada? Porque senão não há abertura, não há ligação de moléculas, para que haja a síntese de alguma outra enzima ou proteína, ou até polipeptídeo, dependendo do tamanho, assim como não há possibilidade de replicação se ela não for alterada a sua conformação, não for aberto o seu sítio de ligação, que nós chamamos do caixa Tata Box, né? A caixa Tata ou Tata Box. Então, a gente pode ter um super enrolamento positivo ou um super enrolamento negativo. Super enrolamento positivo é aquele que ele gira uma vez mais para o lado que ele já estaria girando. Super enrolamento negativo é quando ele tenta fazer o processo contrário. Tranquilo? Tentando gerar um afrouxamento do nosso DNA. É como se estivesse tentando deixar como se fosse um DNA A, tipo A, que ele ficaria mais aberto, menos desempacotado, mais visível. Tranquilo? Nós vamos ver uma imagem agora que ela mostra uma figura, a visão gráfica da topologia do DNA e as diferenças no número de ligações. Aí você fala por quê? Quando a gente tem muitas ligações, que é o que vai determinar o superenrolamento positivo ou negativo, esses números de ligações que o DNA faz entre si mesmo para gerar um empacotamento, o superenrolamento. Seria, vamos dizer assim, aquelas forças de Van der Waals que auxiliam também. Mas as ligações dele próprio para fazer o giro. Então, quando tem muita ligação, ele se empacota muito, ele super enrola. É o que nós chamamos que ele tem um enrolamento positivo. E quando eles acabam ficando uma polaridade, vamos dizer assim, neutras, ele forma os catenanos, que seriam os laços. Ou ele pode girar para o lado contrário, e quando ele gira para o lado contrário, é um super enrolamento negativo, e a gente vê que ele começa a girar contrário e acaba gerando transtorno também, ele acaba ficando aberto, tranquilo? Então, como a gente pode ver aí, as diferenças no número de ligações são acomodadas por combinação de torção, seja twist ou right, né? Twist seria a forma normal sobre o próprio eixo, e o right seria pequenos laços que ele pode estar gerando, tranquilo? E o nó dentro da molécula do DNA, as ligações de moléculas, os catenanos, a conformação topológica de ordem superior. É o que mostra aí. O primeiro é o super enrolamento positivo e o último é um super enrolamento negativo, esse overrolled DNA. E o underrolled positivo, overrolled negativo. E os do meio, que seria mais ou menos como se fosse um neutro, seriam os catenanos. Tranquilo? A polimerase, dependendo do balanceamento, super enrolamento negativo atrás, a gente tem que tomar um cuidado justamente com isso na replicação. A base é topisomerase.
E nós temos que lembrar que o DNA que a gente está falando aqui é DNA de procarioto e às vezes é um DNA circular, pode ser de fita dupla. Então, quando a polimerase ela começa a passar, ela precisa que a fita, ou seja, que a helicase venha abrindo o DNA na parte dianteira, na parte da frente. Só que quando ela começa a passar pela polimerase, que começa a ser sintetizada a nova fita de DNA, lá atrás pode ficar muito aberto, muito frouxo. Então a DNA acaba tendo que tomar cuidado, e a topoisomerase é quem faz esse controle do entorse, da torção. E quando ela vai para a dianteira também, quando ela começa a sintetizar, a forquilha ela precisa se abrir. Que o DNA ele começa a se girar em torno de si mesmo, gerando um super enrolamento positivo. Então a topoisomerase precisa estar fazendo o controle desse entorse, que seria a abertura, não é a abertura da fita, mas o desenrolar na fita de DNA do eixo em torno de si. Porque se não houver essa alteração ou esse controle, a polimerase pode parar de sintetizar. Por quê? Por falta de espaço ou excesso de frouxidão na parte negativa da fita de DNA. Caso não haja alteração na impiedoção, não haverá alteração na topologia, logo a polimerase e as outras enzimas não poderão trabalhar, tranquilo? Processo de replicação e controle do superenrolamento positivo e catenanos e falhas. Então, a topoisomerase é quem faz totalmente esse controle. Se ele vai superenrolar positivamente para ele desenrolar para continuar a sequência ou não, tranquilo? Como eu estava falando, pessoal, o processo de replicação precisa de um controle de superenrolamento positivo e dos catenanos. Por quê? Se esses laços ou se esse superenrolamento positivo não for realizado, pode acontecer ciclização, ou seja, quebra aleatória do DNA, acabando gerando recombinação inadequada ao DNA, a formação de nós. Então, ela precisa ser muito bem controlada, esse processo. E quem faz esse controle do enrolar e desenrolar, como estava falando, é a topoisomerase. A conformação pode ser baseada no número de ligações, como eu já havia falado, ou link number, de acordo com a conformação. Nós temos que lembrar que elas podem ser do tipo twist ou right, e o número de ligações é o número de vezes de voltas que pode ter o twist ou right. A somatória das voltas twist e right vai ter o número de ligação. Para o DNA B tipo relaxado, o twist, que é o mais comum, é igual a 0. Aí você fala por quê? Porque é o DNA mais comum de ser sintetizado e a forma mais comum que se encontra no nosso DNA. E ele tem que se encontrar nessa forma também, porque a todo tempo vai ter momento do DNA que ele precisa estar relaxado, outros momentos ele precisa relaxado, que eu falo assim, com uma torção mais normal. Tem momentos que ele quer inibir a síntese de alguma proteína, ele fica com o entorse mais positivo, ele dá mais volta, ou seja, ele fecha mais o DNA. E tem momentos que ele fica mais relaxado. No enrolamento negativo, reduz o número de ligações, e o positivo aumenta o número de ligações. O estado topológico do DNA genômico procarioto é estritamente regulado para manter seu superenrolamento negativo. Ou seja, ele fica um pouco mais folgado, liberando às vezes alguma síntese de algumas proteínas ou de algumas enzimas. Tranquilo? Lembrando que quando a gente fala de superenrolamento, é como se fosse uma volta do DNA, seria aquelas 10 pares de base mais ou menos, seria uma volta completa, tranquilo? Que ele sai de um lado e depois ele passa pelo suco pela volta curta, depois ele passa pelo eixo mais longo, seria os 10 pares de base. Nos eucariotos, a densidade de superenrolamento também é efetivamente negativa, mas está amplamente restrita aos nucleossomos, tranquilo? Próximo slide. Muitos processos baseados no DNA afetam sua topologia, desde a transcrição, da síntese, da replicação. DNA sem torção negativa ou rotação à esquerda pode desnaturar, inclusive sob baixa pressão. É como se fosse o seguinte: sem torção negativa, sem ele quando ele enrola muito ou quando ele desenrola muito.
Se ele enrolar muito, ele pode acabar gerando quebra por desnaturação, alguma coisa, porque ele está muito empacotado. E o modo mais fácil de transcrição é quando o DNA é super enrolado com torção negativa. Porque, como foi falado, se ele desenrola muito, se gera uma contorção, ele fica inviável devido às ligações químicas, elas começam a se repelir. É como se as atrações de Van der Waals também, elas começam a se distanciar, gerando instabilidade na molécula ou no DNA. E quando elas começam a super enrolar demais, eles se aproximam muito ao ponto de enzimas não chegarem lá para achar o sítio de ligação. Próximo. Agora nós temos um slide que fala, o primeiro slide é atividade proteica dependente da torção do DNA. Ele é um slide bem legal porque ele mostra os dois tipos de ligação, twist e right. Como foi falado, o twist é aquele que gira em torno do próprio eixo e o right é como se ele fizesse um espiral, tranquilo? No primeiro quadro aí do twist, nós podemos ver que a ligação está igual a zero, delta TW menor do que zero, né? Ou seja, está uma ligação negativa. Ou seja, o DNA vai ter pontos que ele vai estar mais aberto e ter pontos que ele vai estar mais fechado. Como mostra a imagem, dá para ver o nucleossomo e a helicase fazendo a abertura e automaticamente o fator de transcrição TF2D ligado ao Data Box, que é quem vai fazer o sítio de reconhecimento e iniciar o processo de transcrição. Já na parte de baixo aí, nós vamos ver que ele está super enrolado. Se vocês forem prestar atenção aí nos pontos de ligação da dupla hélice, na parte de cima tem um trecho que está aberto, aquele caso que conseguiu abrir, e as topoisomerases conseguiu fazer o super enrolamento negativo, de fazer o ponto de exposição do sítio de ligação. Já na parte de baixo ele está com super enrolamento positivo, ou seja, a helicase não consegue nem fazer o processo de abertura, muito menos o fator de transcrição 2D ligado ao Data Box vai conseguir achar o sítio de ligação, visto que ele está mais escondido. Já do outro lado, o aumento da torção dificulta a formação de contorção, facilita as interações locais e distais do DNA e promove a flexão do local. Além disso, as diferenças geométricas entre as justaposições right do DNA, positivas ou negativas do DNA, atado ao catenado, estão sujeitos a atividade dependente de quirais e geométrica. É como se fosse o seguinte, esse sítio de ligação do right, por ele se sobrepor e ele ficar muito próximo, é como se o DNA estivesse aqui e ele fizesse um empacotamento assim, acaba dificultando a ação das enzimas também. Tranquilo? Então, para o DNA na forma B, que é a forma mais simples do DNA, mais comum, seria a melhor forma de transcrição, de abertura do DNA. Atividades proteicas ainda, proteínas envolvidas no início da transcrição do RNA ao longo com proteínas de ligação à caixa Data Box é conhecido por desvendar o DNA após a ligação. Como foi falado, se o DNA estiver exposto, o fator de transcrição F2D, no caso esse aqui que está sendo usado, mais ligado ao Data Box, que é a caixa de ligação, que é o ponto de reconhecimento do início da transcrição. Se a parte do DNA estiver exposta, ele vai fazer o reconhecimento. Agora, se não estiver exposta, porque está num formato RISE, está super enrolado positivamente, essa região não foi exposta, a síntese vai ficar impossibilitada de ocorrer. Para a ação depende do grau de super enrolamento positivo ou negativo. O mais comum é o negativo, mas pode acontecer de ter enzimas que necessitam de super enrolamento positivo. A abertura dos promotores possui um tempo de vida diferente, como foi falado. Vai ter pontos do DNA que vai estar ativo, vai ter pontos que vai estar desativado, ou seja, vai ter pontos que o sítio de ligação para o início da síntese vai estar aberto e vai ter pontos que esse sítio de ligação vai estar fechado, ou seja, ele vai estar escondido. Vai chegar as enzimas que são os fatores de transcrição e não vão reconhecer inicialmente o sítio de ligação, tranquilo? E também os efeitos no aumento da torção pode inibir a transcrição. Por que que impede? Como foi falado lá no início, se eu gero muitas voltas, eu não consigo abrir a minha fita, eu não consigo expor um sítio de ligação
e chega um momento na forquilha de replicação de transcrição que o DNA precisa ser aberto, a minha polimerase ela não consegue sintetizar mais, ou o meu fator de transcrição que seja, não consegue se ligar àquele sítio porque ele vai estar dentro de um ponto escondido. Quem é que pode fazer essa correção? Uma enzima chamada girase, ou ADNA girase. Aí o que ela faz? Ela começa como se fosse girar para o lado contrário a fita de DNA, fazendo ela reduzir esse entorse. Tranquilo? O próximo slide aí nós podemos ver que tem ação de 3 tipos de topoisomerase. 1A, a topo 1B e a topo 2A. Lembrando o seguinte, que cada uma tem um tipo de ação necessária ou diferente, como foi falado, para trabalhar a síntese ou a abertura ou exposição do sítio de ligação DNA, ou fazer esse controle do superenrolamento. A topo 1A, por exemplo, ela faz com girase reversa, ela precisa de um espaço maior e ela trabalha no superenrolamento positivo. O artigo mostra que para topoisomerase B, tanto faz, ela não tem muita necessidade, tanto seja positivo ou negativo o superenrolamento, ela vai fazer a síntese de qualquer jeito. Já a topo 2A, ela tem um mecanismo um pouco diferente, que dependendo se ela tiver com superenrolamento super positivo ou negativo, a ação da girase vai ser diferente e ela vai quebrar a fita de DNA em 2 pontos distintos para conseguir fazer esse processo de ligação. Tranquilo? Próximo slide. Como foi falado, a topoisomerase 1 necessita de um grau de superenrolamento negativo maior para que possa agir. A girase DNA top 2 insere superbobinas negativas para que a atividade da topoisomerase 1A possa estar agindo. A girase reversa é um tipo único de topoisomerase combinada com um helicase que introduz bobinas positivas de maneira dependente de ATP. Não foi bem estabelecido, mas o toque limitado de DNA limita essa ação. Ou seja, o que dá para a gente ver é que tem topoisomerase que vai agir em superenrolamento positivo, outros negativo. Acho que esse seria a base da informação que a gente precisaria. Há diferenças funcionais sugestivas entre 1B e 1A e 2A também, visto que uns necessitam mais super positivo, outros super negativo, mais alguns artefatos que elas acabam usando, que seriam essas super bobinas. Tranquilo? Próximo slide. A topologia do DNA também altera a geometria local e global e se manifesta através de contorções, embora os nós catenanos são considerados favoráveis para a maioria dos metabólitos de DNA. Aí você fala por que eles são desconsiderados. Porque quando você se tem nós e catenanos, a topoisomerase ela precisa agir de um jeito mais específico para tentar desfazer esse processo. Porque como foi falado, o DNA ele é muito empacotado. Então ele pode acabar girando em volta dele mesmo, gerando como se fosse nós. E catenando seria como se fosse laço. É como se eu tivesse a fita de DNA passando, nesta hora ela dá um laço nela mesma e forma isso aqui, sendo uma única fita de DNA, que seria os catenanos. E os nós seria ele tentar como se fosse um nó de cadastro mesmo, que a gente fosse pegar e ele fosse virar esse processo. E a DNA, a topoisomerase, ela dependendo da conformação, ela consegue fazer ou não. E a síntese só ocorre se tiver exposto o sítio. Como ele está muito super empacotado ou muito super enrolado, acaba dificultando esse processo. A ligação de proteínas devido a uma distorção local, como flexão do DNA ou maior probabilidade de justaposição de 2 segmentos de DNA. Como foi falado, dependendo da superposição, que é ela uma sobre a outra, o próprio DNA girando e estando um sobre o outro, algumas proteínas podem ou não conseguir fazer esse acesso, essa ligação e fazer essa ação. O ideal é que ele esteja tipo na conformação B, que não seria nem super enrolado, nem desenrolado, ou super enrolamento positivo ou negativo, e essa justaposição estaria numa distância adequada, visto que a A, como a gente pode falar, o DNA, ela fica muito distante, as ligações elas ficam mais fracas. E se fosse a zeta, seria uma contorção, ela estaria girando para o lado contrário, o que gera instabilidade também no DNA.
Desde a publicação do artigo, né, fala aqui, desde a publicação de Ribbentrop e colaboradores, tem demonstrado que a topoisomerase 2, com exceção da DNA gerase, reduz o nível de ligação no superenrolamento abaixo dos valores de equilíbrio térmico. E energeticamente, a simplificação da topologia abaixo do equilíbrio do topo 2 não viola a termodinâmica, uma vez que essas topoisomerases utilizam ATP como fonte de energia, para que possam e trabalhem contra o limite de equilíbrio térmico. E a topo 1,2, 1A e 1B, por outro lado, não utiliza energia externa para que possa alcançar apenas distribuições equilibradas termodinâmicas e equilíbrio, buscando o equilíbrio. Ou seja, elas mesmas não precisam de energia para estar gerando esse equilíbrio dentro da topologia, dentro da conformação do nosso DNA. E as observações finais: a topologia do DNA é controlada e modulada pelas topoisomerases e outras enzimas de processamento de DNA, que juntos estabelecem loops de feedback, promovendo equilíbrio dinâmico da topologia. E a gente tem que lembrar também que as topoisomerases é base de estudo, elas precisam ser trabalhadas mais dentro da morfologia do DNA para ver, especificar mais quais os tipos de ação que ela vai ter, como que ela vai trabalhar e elucidar mais, tranquilo? Espero que tenham gostado, perdão aí por algumas coisas, é isso aí, prazer.